Olá, este é o tópico especial de Ciência Política. Eu sou o professor Rodrigo Stufo Gonzalez, essa é a nossa 13ª aula. Hoje vamos falar da possibilidade da existência de riscos para a democracia no mundo em geral. Nós falamos ao longo do semestre sobre estabilidade da democracia. Se vocês verificaram a evolução dos índices de qualidade da democracia, alguns dos índices que nós discutimos nesse semestre, Freedom House, Polity, The Economist, o IDD-LAT, entre outros, vocês podem verificar que, em geral, há um certo otimismo desses índices de qualidade em relação à evolução da democracia nas últimas décadas. Ou seja, a nota média dos países tende a aumentar nas últimas 3 décadas, com exceção de alguns países pontuais, ou seja, índices como a Freedom House dão notas mais baixas para a Venezuela num período recente, mantém uma nota baixa para países como Irã e Cuba, mas em geral outros países, México, Brasil, Argentina, Chile, tendem a ser considerados democracias estáveis. Essa avaliação positiva da estabilidade da democracia tem relação, primeiro, com a perspectiva do aumento do número de democracias. Ou seja, há uma avaliação de que, em relação a 2 ou 3 décadas atrás, há um número maior de países no mundo que hoje adota regimes democráticos. Ou seja, há um crescimento da proporção de democracias no mundo em relação ao conjunto dos países. Isso também tem a ver com a perspectiva de desaparecimento da União Soviética no início dos anos 90 e, com isso, o desaparecimento de um bloco adversário que, de alguma forma, era visto como o organizador de um modelo alternativo de governo ao da democracia ocidental. A inexistência deste inimigo faz com que a existência de regimes não democráticos seja visto como um desvio, mas não um processo estável de construção de um modelo alternativo. Nesse sentido, essa noção de estabilidade da democracia tem a ver com a perspectiva de triunfo do liberalismo como modelo superior. Isso é uma visão, obviamente, normativa, mas de alguma forma sustentou essa perspectiva otimista do ponto de vista de algumas dessas agências de avaliação de qualidade da democracia em relação a um predomínio da democracia nas últimas décadas. E o próprio fato de que, em alguns países, pela primeira vez, há algumas décadas de continuidade das democracias, ou seja, regimes que transitaram em direção à democracia nos anos 70 e 80 continuam mantendo regimes democráticos até os dias de hoje. Então essa perspectiva é uma perspectiva de continuidade e de otimismo quanto à continuidade da democracia como modelo predominante. No entanto, particularmente na última década ou na última meia década, começam a haver sinais de instabilidade desse predomínio do modelo liberal de democracia. Temos, por exemplo, a vitória do Brexit e todo o discurso nacionalista, em alguns casos inclusive extremado, que esteve em torno do plebiscito, com em alguns casos inclusive uma marcada xenofobia de parte de alguns membros da campanha em relação ao pertencimento do Reino Unido ao bloco europeu. Temos também o processo de eleição de Donald Trump, em 2016, com um discurso não apenas nacionalista, mas também xenófobo e racista em alguns momentos, que coloca, digamos, em xeque práticas e limites tradicionais do discurso dos candidatos nos Estados Unidos. Há também sinais de um crescimento nos últimos anos do voto na extrema-direita. A Alternative für Deutschland na Alemanha, o Front National na França, a Lega Norte de Salvini na Itália, a Aurora Dourada na Grécia, inclusive recentemente esse partido de extrema-direita foi colocado na ilegalidade e alguns dos seus líderes julgados e condenados por apologia ao fascismo. E, mais recentemente, o crescimento de Vox na Espanha. Ou seja, um voto em partidos extremistas e com discursos que, se não abertamente antidemocráticos, digamos, flertam com formas de autoritarismo, seria um dos sinais desse surgimento de algum tipo de fissura ou instabilidade nesse predomínio da democracia.
Se nós formos olhar isso em relação a como isso se desenvolve na literatura mais recente, houve uma preocupação em geral relacionada aos Estados Unidos, que tem que ver com, principalmente, a eleição de Donald Trump. Isso começa com um texto do Robert Foer e do Monk, que discute a questão do declínio do apoio à democracia, satisfação e apoio à democracia em geral por parte das novas gerações nos Estados Unidos. Depois eles, de alguma forma, vão utilizar dados, principalmente do World Value Survey, para expandir essa análise não só para os Estados Unidos, para uma série de democracias ocidentais consideradas consolidadas. E, entre outros autores, Ziblatt e Levitsky, discutindo num texto chamado Como as Democracias Morrem, mas a democracia que eles estão analisando fundamentalmente é a dos Estados Unidos, discutem o rompimento de regras não escritas, ou seja, de acordos de cavalheiros, de tradições que de alguma forma mantinham o funcionamento da democracia para além do texto exato das instituições e que, digamos, nesse caso, nos Estados Unidos estariam sendo rompidas. Uma dessas nós vimos recentemente é a tradição de que, a partir de uma apresentação de resultados parciais das eleições, em que se determina a vitória de um dos candidatos, o outro candidato faz um discurso de aceitação da derrota e segue o baile, ou seja, ele aceita a derrota, começa a transição e se prepara para sair do cargo. O que nós vimos foi uma resistência de Trump em aceitar a derrota e o uso, digamos, de mecanismos que, embora dentro da legalidade, fogem à tradição no sentido de contestar o resultado das eleições ou de discutir a validade da contagem de votos. Essa preocupação, que foi representada por diversas obras, no entanto, principalmente lá a partir de 2016, teve um contraponto de diversos autores. Pippa Norris e Ronald Inglehart, por exemplo, embora analisem a noção de cultural backlash, ou seja, de que há uma reação de setores conservadores da sociedade por conta, digamos, de avanços, principalmente na questão de costumes, e que isso gera, em algum momento, uma reação conservadora, considerando que se foi longe demais. Por outro lado, principalmente Inglehart, pensa que alguns desses efeitos são efeitos devidos à crise econômica, ou seja, o desequilíbrio do crescimento econômico, ao aumento da pobreza relacionado com a crise de 2008 e que, portanto, seria episódico, ou seja, que no caso dos Estados Unidos não haveria um declínio permanente da democracia, mas um efeito de contexto que poderia ser resolvido com um reequilíbrio do processo econômico. Há uma outra explicação também de Russell Dalton em relação à diminuição do apoio à democracia, em que ele considera que essa diminuição do apoio às instituições não se considera uma redução do apoio à democracia de forma geral, mas o desenvolvimento do que ele chama de uma cultura política assertiva, ou seja, que as novas gerações teriam uma menor concordância ou teriam um maior nível de exigência em relação ao funcionamento das instituições e buscariam outras formas não institucionais de manifestação. Então, nesse sentido, protestos, formas de manifestação de rua, entre outras, seriam novas formas de expressão dentro do processo democrático. Para esse autor, portanto, não haveria um risco para a democracia, mas uma transformação de como as pessoas veem a democracia. A questão toda é ver como esses mesmos sintomas aparecem em outros países. Por exemplo, um voto extremista, como citado, o voto em partidos de extrema-direita, um declínio do apoio ao sistema democrático ou aceitação de formas autoritárias de comportamento, mesmo que se dizendo favorável à democracia, o surgimento de formas de concentração do poder. Vemos recentemente medidas, por exemplo, no caso da Polônia ou da Hungria, em que os presidentes, seja justificando medidas em relação ao combate à pandemia, ou seja, a defesa de tradições,
tem ampliado os poderes do executivo ou intervindo, como no caso da Polônia, na autonomia do poder judiciário. Ou seja, um dos riscos seria não o de uma situação de golpe ou de ruptura, mas de uma forma de que os países estariam escorregando para o autoritarismo, ou seja, pequenas medidas tomadas separadamente que poderiam ser aceitáveis ou por si só não seriam um risco ao sistema como um todo, mas somadas seriam um processo que pouco a pouco vai construindo uma alternativa que a princípio não se vê como autoritária, mas quando se vê a figura como um todo, ou seja, o conjunto de medidas e os seus resultados, nós estaríamos diante de um processo que chega à beira do autoritarismo. A questão é o que sobra para nós, ou seja, nós vimos aqui nas últimas aulas a perspectiva de como na América Latina, entre outros continentes, nós tivemos algumas rupturas institucionais e problemas relativos ao desenvolvimento de uma cultura política democrática. Nós vimos como no Brasil a cultura política brasileira manteve-se uma cultura ambivalente entre a democracia e o autoritarismo, ao mesmo tempo que autores institucionalistas tendem a fazer o elogio da capacidade dessas instituições de se manterem, de serem estáveis e de executar as suas tarefas do processo decisório. A questão é qual é o ponto de vista a se considerar mais adequado para explicar a realidade. Temos instituições sólidas e capazes de se adaptarem e resistir aos desafios do novo período, ou, na verdade, um domínio de uma cultura política ambivalente que aceita medidas autoritárias seria um risco para a democracia. Conforme um antigo reality show de anos passados, você decide. Ou seja, analisem a bibliografia, discutam os autores e depois apresentem uma conclusão. Para isso, para essa aula estão sendo disponibilizados 2 textos citados, o do Roberto Foa e do Yasha Monk, A Desconexão Democrática, na sua tradução em português, e um capítulo do Ziblatt e do Steven Levinsky de Como as Democracias Morrem. A partir disso, respondem a questão e continuamos o nosso debate sobre quais são os riscos reais para a democracia e se nós os enfrentamos nos dias de hoje. Por enquanto era isso. Obrigado a todos por assistirem essa aula e até a próxima.